Olá, pessoal. Vamos fazer então essa revisão daquilo que foi abordado no PET 1 sobre os aspectos linguísticos aí. Então, vocês viram Simple Past, Past Continuous, Future with Present Continuous e Going to, e o Present Simple. Tá? Então, passado simples, passado contínuo, futuro com o presente contínuo e o futuro com Going to e também Present Simple, presente simples, alright? Então, nós vamos fazer essa revisão aí e tirar qualquer dúvida, right? Então, vamos lá. O Simple Past. Então, a primeira coisa que vocês devem observar é que tem os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Então, os verbos regulares, o nome já diz, há uma regra, tá? Então, nós temos a regra aqui, verbo, e a terminação é de, ou ied. E os verbos irregulares, o nome já diz, não tem regras, no rules, ok? Tem que memorizar a forma dele no passado. É isso mesmo, ok? Tem que memorizar. Então, vamos lá. Como que eu aplico as regras do passado para os verbos regulares? Então, vamos lá. Primeira regrinha, acrescentar ed, ok? Na maioria dos verbos, né? Aqueles que não se encaixarem nas outras regras, você acrescenta ed. As outras regras, vamos lá. Verbos terminados em E, você só acrescenta o D, como é o caso de dance, danced. O anterior era work, worked. Próximo, verbos terminados em Y, precedidos de consoante, ok? Então, consoante mais Y no finalzinho aí do verbo, você substitui o Y por I e acrescenta o ED. Então, no caso de stud, fica studied. Fica IED no finalzinho, ok? Se ele vier precedido de vogal, você permanece com o Y e acrescenta ED. Ele vai se encaixar na primeira regra, ok? Então, tirar o Y apenas para precedidos de consoante, alright? E se for um verbo monossílabo, e a sua forma for CVC no finalzinho aí, ó, consoante, vogal, consoante, você deve repetir a última consoante e acrescentar ED. Ok? Então, a regra básica para o Simple Past é esta, alright? Vamos ver alguns exemplos aqui agora. Like, he liked my post on Facebook. Ele gostou do meu post no Facebook. Play, João played video games all day. O João jogou videogames o dia todo. Stud, she studied English yesterday. Ela estudou inglês ontem. Listen, I listened to English music. Eu escutei músicas em inglês. Stop, they stopped the car immediately. Eles pararam o carro imediatamente. Watch, we watched my favorite series. Nós assistimos as minhas séries favoritas. Então, olha só, todos aqui, verbos regulares, aplicamos as regrinhas, ok? Para fazer a conjugação correta do verbo. O verbo irregular, vou colocar alguns exemplos aqui, como go, ele é um verbo irregular, o passado dele é went. I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Do, passado de do é did. Então, he did his English activities. Ele fez as atividades de inglês. Have, passado de have, had. I had a bad headache last night. Eu tive uma péssima dor de cabeça ontem à noite. Ok? Be, o verbo to be, o passado dele é was e were. Nós já vimos isso. Então, um exemplo, Martha was at home. Marta estava em casa. Buy é comprar, passado de buy é bought. He bought a new computer. Ele comprou um computador novo. Get é obter ou alcançar. The students got good grades. Os alunos tiraram boas notas, ok? Então, passado de get é got. Passado de get, got, ok? Então, vamos para o próximo aqui. O outro tópico que vocês viram também no PET 1, Past Continuous. O Past Continuous ele é formado do verbo to be no passado e o verbo principal terminado em ing. Então, tem que observar a forma do verbo to be, se é was ou were, depende do pronome, o que vier antes ali, tá? Se for singular, se for plural, primeira pessoa, tem que observar isso aí, tá? E o verbo principal terminado em ing tem algumas regras, tá?
Não é simplesmente colocar o ing que nós vamos ver agora. Então, primeira regrinha, verbos terminados em consoante, vogal, consoante e a sílaba forte no fim, tá? No fim da palavra. Você deve dobrar a última consoante, como é o caso de begin. Então, begin é começo ou começar. Beginning, começando. Se por acaso o verbo não tiver a sílaba forte no final, for no início, então não dobre a última, tá? Se ele for um CVC, mas a sílaba forte for a primeira, como é o caso de open, abrir, opening, então não dobra o N, tá? Porque a primeira sílaba é mais forte. Visit, visitar, visiting, visitando, né? Então também não dobra o T por mesmo motivo. Ok? Segunda regra. Algumas palavras são monossílabas e seguem a regra do CVC, consoante, vogal, consoante, como é o caso de run, correr, running, correndo, stop, stopping, parar, parando, alright? Terceira regra, verbos terminados em E, você vai tirar o E e acrescentar ING, como é o caso de ride, riding, que é montar ou andar de ou a. Então, riding, dance, dancing, write, writing, escrevendo, né? Escrever, escrevendo. E a última regra, verbos terminados em I, você vai substituir I por Y e ING. Então, lie, lying, die, dying, tie, time. Ok? Então, essas são as regras do ING. Então, voltando aqui no past continuous, para me formar o past continuous, eu vou colocar o verbo to be no passado e o verbo principal obedecendo às regrinhas, acrescentando o ing. Exemplo, I was riding a bike. Eu estava andando de bicicleta. She was dancing. Ela estava dançando. Paulo e Carlos were playing. Paulo e Carlos estavam jogando. Ok? Tranquilo aí? Ótimo. Vamos para o futuro com o presente continuous ou going to. Então, vamos lá. O futuro com o presente continuous. O presente continuous ele é formado pelo sujeito, o verbo to be aqui, que vai variar em am, is ou are, tem que estar no presente. O verbo principal terminado em ing, nós já vimos as regras, né? E o complemento. Então, exemplo. I'm visiting my grandma next year. Então, eu estou visitando minha avó no próximo ano, né? Ou irei visitar no próximo ano. Então, eu tenho o verbo to be no presente e o verbo principal terminado em ing. A frase tem um sentido de futuro. Então, eu estou usando o presente contínuo, mas eu estou falando do futuro. Outro exemplo. We are having lunch for Mother's Day. Vamos ter um almoço aí para o Dia das Mães. Então, eu tenho o verbo to be e o verbo principal terminado com ing, dando sentido de futuro, ok? A outra forma é o going to. Então, nós vamos colocar, a regrinha é, a forma base, né? É o verbo to be, o going to e o verbo principal. Né? Nós temos o sujeito, que antecede aqui o verbo to be, que pode ser am, is ou are, vai depender do sujeito. O going to sempre você irá colocar dessa forma, going to. Pode pronunciar gonna, tá? Mas escreve going to. E o verbo principal e o complemento, que eu não coloquei aqui, mas tem o complemento, tá? Então, exemplo. A mesma frase, mas usando o going to. I am going to visit my grandma next year, tá? Então, eu irei visitar minha avó no próximo ano. Então, o going to, ele vai dar o sentido para o verbo visitar no futuro, tá? Eu irei visitar ou estou indo visitar, depende de como queira traduzir, tá? Aqui, a mesma frase do outro exemplo, só que agora com going to. We are going to have lunch for Mother's Day. Nós vamos ter um almoço aí para o Dia das Mães. Se eu quiser pronunciar gonna, olha como fica. I'm gonna visit my grandma next year. We are gonna have lunch for Mother's Day. Ok? Todos dando sentido de futuro. Alright? Espero que tenha ficado claro para você. Foi o present simple. Estava no finalzinho do PET da semana 5, quando vocês fizeram a historinha, né? História em quadrinhos.
Então, precisou usar o present simple, eu vou fazer uma revisão com vocês. Então, tem uma regrinha que se aplica na terceira pessoa do singular, he, she, it. Nas outras, sempre o verbo na forma base dele mesmo, tá? I, you, we, they, mas o verbo sem alteração. Mas aqui vai ter uma alteração no singular aí, tá? Então, olha só, quando eu digo I live in Santa Luzia, primeira pessoa não tem alteração, eu moro em Santa Luzia. Mas se eu usar he, she ou it, terceira pessoa do singular, já tem alteração. No caso ficou she lives em Lagoa Santa, Minas Gerais. Ela mora em Lagoa Santa. Então, é singular, mas o verbo tem um S. Isso aqui não é plural, tá, gente? É uma variação do verbo na terceira pessoa do singular. Vamos ver as regras, então. Verbo mais S, a maioria dos verbos você apenas acrescenta o S. Verbos terminados em SS, SH, CH, X e O, você irá acrescentar ES. Verbos terminados em consoante mais Y, lembra aquela regrinha do passado, né? Bem parecida. Você vai substituir o Y por I e acrescentar o ES. Então, vamos ver alguns verbos, por exemplo. Work, vai a primeira regra. Work, works. Eu trabalho, I work. Ela trabalha, she works. Eu jogo, I play. Ele joga, he plays. Eu amo, I love. Ela ama, she loves. Vendo o Szinho? Porque esses verbos básicos aqui, só o S. Exemplos com ES. Watch, assistir, watches. She watches movies. Ela assiste filmes. Então, o verbo aqui, she watches. Mix, mixes. Go, goes. Ok? Obedecendo a regrinha, acrescenta ES. O verbo misturar e o verbo ir. Ele vai, he goes. Ela mistura, she mixes. Ok? Então, dependendo do verbo, tem que colocar aí a regrinha, tá? Aplicar a regra. E agora com IES, vamos ver aqui. Stud, studies. Lembra também do verbo no passado, não é? Olha só. Ele estuda muito. He studies a lot. Ou I stud. Ele estuda, eu estudo. I study, he studies. Fly é voar. Então, ele voa. He flies. Ou fly se for primeira, segunda pessoa ou no plural. Cry, chorar. You cry, você chora. Ela chora, she cries, né? Trocou aqui o Y por I e acrescentou ES. Então, a regra básica do presente simples é essa aqui, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E assim eu termino nossa revisão dos assuntos aí, dos aspectos linguísticos abordados no PET 1, ok? So, have a great week. Bye, bye.